Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio aqui dos Iletrados Cast. Eu sou o Rubeninho Felipe. Está compondo a mesa aqui o Rossi Diego Francisco, conselheiro de Faraó. Maviael também está aqui conosco, convidado da noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar com a gente a respeito da nossa cidade, a respeito de política, essa questão toda, um pouco da história aí, como é que chegou para entrar nesse novo mundo aí, podemos assim dizer, né? Nessa questão política aí e propor algumas coisas aí para a nossa sociedade, para a nossa população. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nesse momento, só tenho que agradecer a vocês por esse convite, na qual, primeiramente, nós louvamos a Deus por essa tão rica oportunidade e a vocês de estar aqui sentado e sendo entrevistado aí por pessoas tão como vocês. Estamos aqui para somar. Essa questão é de extrema importância. Eu acho que quando você fala em somar, né, dá-se a ideia de que você está indo para um caminho que realmente precisa somar valores para a sociedade que precisa realmente, porque tem uma deficiência muito grande aí de serviços públicos de qualidade, buscar realmente fiscalizar a questão de orçamento da cidade. Então, são uma das funções, aí, eu acredito, do pré-vereador. Mas conta aí para a gente um pouco quem é Maviael, para a gente começar logo aqui nessa questão. Quem é Maviael e por que entrou ou quer entrar para esse mundo aí? Conta um pouco aí para a gente. Bom, meu nome é Maviael Francisco. Tenho 35 anos de idade. Nasci em Jaboatão dos Guararapes, porém já faz quase 15 anos que nós moramos aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Nesse período, também passei quase 10 anos morando na cidade de Altinho. Praticamente a minha infância foi na cidade de Altinho, ali próximo a Caruaru, e foi onde eu me apaixonei pela política. E ali a gente, no interior, que é totalmente diferente da capital, vamos assim dizer, e a gente montava em carroça de burro e aquela coisa, ia para os sítios e tudo atrás de política, porque em vários comícios, e no interior tem isso, né, aqueles comícios, aqueles palanques grandes, e, enfim, foi aonde eu vim me apaixonar pela política. Já desde novo a gente vem ingressando na área da política, só que nunca me vi sendo ou estar dentro da política, né? A gente sempre trabalhou pelos bastidores. Quando eu ainda adolescente, não ficava contando os dias de fazer 16 anos para poder votar naquela época. Enfim, foi daí por diante quando nós conhecemos o pastor e deputado federal, pastor Eurico, e estamos trabalhando com ele já há mais de 12 anos com o pastor Eurico. Eu tenho ele como um mentor político, né, dentro das suas definições, dentro das suas atribuições que tem feito ali na Câmara Federal. Então, o irmão Maviael, como é mais conhecido aqui em Ponte dos Carvalho, sou casado há quase 15 anos, pai de 2 princesas, não é? Que é Maísa Vitória e Laísa Júlia. E a minha esposa é a Raíza. Lá em casa eu costumo dizer que são as Isas. É Raíza, Maísa e Laísa. Então... Bendito sois entre as mulheres. É uma luta, mas eu louvo a Deus. É uma luta? Hã? Porque ele revelou, viu? É 3 contra 1, meu amigo. É 3 contra 1. Então a gente louva a Deus, não é, por ter essas 3 mulheres da minha vida que têm me feito ser essa pessoa que eu sou hoje. A questão lá do interior, Maviael, eu acho que tem uma pegada muito diferente da questão política aqui realmente da capital, né, ou da região metropolitana.
porque uma boa parte lá das coisas realmente são movidas pelos políticos locais, né? Eu não sei a questão de Altinho, se Altinho era uma cidade grande, se não era tal. Então, acho que isso tem uma questão muito, assim, de aprendizado também, né? Porque você está tendo um contato maior com aqueles políticos, com a questão de serviços ali, porque a cidade gera em torno, basicamente, da prefeitura, dos serviços que ela consegue distribuir, daquela economia local, basicamente, mais fechada. Aqui realmente é uma cidade muito maior, né? Cabo Santo Agostinho, eu acho que é a terceira ou é a quinta maior economia do estado aí, né? Hoje está em oitava, né? Em oitava, né? Então, a oitava economia aí do estado, realmente, acho que algumas faltas de incentivo realmente do poder municipal para realmente capitalizar isso, porque eu acho que o Cabo Santo Agostinho tem potencial. E nesse aspecto você vem com esse aprendizado de lá, mesmo sendo dos bastidores, né? Porque aí você pega, eu digo, o macete da coisa, e quando você vai começar a colocar agora a cara a tapa, realmente, de fato, entrar na linha de frente, e aí você traz as suas experiências que aprendeu com políticos já que estão renomados, políticos que já faz um bom tempo que vem nessa batalha aí, que é uma batalha realmente difícil, porque cada um tem a sua ideologia. Isso. Cada um vai pensando de uma forma e uns pensam para agregar valor e outros pensam realmente só para ter o benefício próprio, né? Então, e nessa questão, Maviel chega pontuando como pré-candidato para ser um vereador, a depender da questão eleitoral lá tal. Mas aí a gente tem naquela questão, Maviel, digamos que é um desconhecido na política, na questão realmente de fato, da estrutura do cabo, como é que Maviel se vê, como é que Maviel pensa para realmente se compor, se posicionar, porque tem aquela questão, né? O cara diz, desconhecido não ganha. Aí o cara diz aqui também que padrinho também não ganha, entendeu? Então, o cara é desconhecido, mas se ele tem um padrinho, ele bota cacau lá para gerar, e aí vai gerando, agregando valor, vai mostrando suas ideias, mostrando suas propostas, as pessoas tornam-se conhecidas. Então, realmente, como é que você vê essa questão de que político desconhecido não ganha, Maviel? E assim, se você se considera também nessa parte, o que é que você está fazendo, ou você busca fazer para que essas pessoas conheçam o Maviel e conheçam as suas propostas, né? Porque quando chegar realmente na hora do Avera, do jogo, realmente, de fato, sair do treino, porque, digamos agora, o pré-candidato agora, Maviel, está no treino. Aí daqui a pouco vai chegar a hora do jogo. Então, o juiz apitou, corre todo mundo para fazer o gol. Como é que o Maviel se vê? Olha, eu me vejo nesse cenário na média. Nem desconhecido e nem conhecido totalmente. Mas até eu posso até lhe fazer uma pergunta. Quem conhecia Bolsonaro antes de 2018? Antes dele ser pré-candidato a presidente da República? Ninguém conhecia Bolsonaro. Não é? Então, há fatos de que pessoas desconhecidas podem se tornar conhecido e ganhar as eleições. Porém, como eu falei, já faz há um bom tempo que trabalho com o pastor Eurico, e eu me tornei mais conhecido aqui dentro de Pontes Carvalho quando eu comecei a trabalhar com o pastor na época da política. A gente que fazia toda a parte burocrática de colocar pessoas na rua, de levar materiais para... E tive que entrar em contato com as lideranças, com dirigente de campanha. Então, assim, foi envolvendo o nome do irmão Maviel, e depois a gente se tornou mais conhecido. Não sei se você chegou a lembrar que o irmão Maviel chegou a ter ônibus de turismo aqui na área. Então, o fato do ônibus, ele teve aquela visão, porque assim, as dirigentes de círculo de oração sempre procuravam irmão Maviel. Quando era dirigente, era levar pessoas para o Templo Central, irmão Maviel. Então, o nome do irmão Maviel foi crescendo de uma tal forma que hoje a gente se coloca na média. Muitos, eu costumo dizer que no miolo do cabo a gente é um pouco conhecido, mas quando chega ali Charneca, Pontes Carvalho, Pontezinha, o nome de irmão Maviel já é bem mais conhecido, até por conta do fato do ônibus que chamava a atenção ali, porque a gente era sempre convidado para levar os irmãos para algumas viagens. Então, eu não me sinto esse tão desconhecido totalmente. O senhor falou que
estava se sentindo honrado por estar diante de pessoas qualificadas. A gente se sente letrado. Então, o senhor falou que no interior se apaixonou pela política. Isso. O que chamou a atenção na política para me apaixonei por você? Olha, a política, eu costumo dizer que a política ela não é status. A política ela vem do coração. Você tem que se apaixonar por ela. Tem muitos políticos hoje que ele entra na política por status, por posições, para enriquecer, vamos assim Eu dizer. não concordo com essa alternativa. Mas, como assim? Para enriquecer, não. Não, isso aí não acontece não, viu? Tá certo, você tem razão. Mas a política, você tem que ser apaixonado pela política, independente de dinheiro, independente de posições, independente quem vai bater em você ou não, você tem que amar aquilo e tem que ter propósito. Se um político ele não tiver propósito, ele não vai a lugar nenhum. Muitos chegam só até o primeiro mandato, ou outros continuam no mandato porque tem condições para comprar voto de A, voto de B, mas no final das contas ele não faz nada pela população, não faz nada para agregar à sociedade, porque ele é um político morto. Ele não está ali por amar a cidade, ele não está ali por amar a política, ele está ali por status. Um exemplo, eu posso até dizer o que é que um doutor que ganha bem financeiramente e tal, e ele troca aquela sua posição para entrar para dentro da política. Eu olho assim, eu fico na minha, porque é de cada um. Um advogado conceituado deixa a sua profissão para se envolver na política. Por quê? Muitas vezes não é nem por amor. Acessos. Mas é por acessos. E acesso é importante. Entendeu? Então, são esses fatos que, se você colocar muitos aqui nessa mesa, ele não vai contribuir com algumas questões partidárias, como tipo em que você vai ajudar, em que você vai agregar, em que você vai contribuir com a cidade. Eu sei que uma andorinha só ela não faz verão, mas eu costumo dizer que uma andorinha só ela faz a diferença no céu. Essa coisa aí, Maviel, nesse aspecto, você acredita também pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser da igreja, porque dá-se a ideia de igreja é servir, né? Isso. Você não faz ali as coisas por dinheiro, você faz as coisas realmente porque você quer propagar o reino, já que você acredita naquilo ali e tal. E isso contribuiu também, ou isso ajuda realmente para você ter essa visão de querer ser um político, não? Como é que você também enxerga essa parte aí? Bom, isso contribui? Em relação à igreja, pela misericórdia, eu nasci e me criei dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje, pela misericórdia, nós somos auxiliar oficial da igreja, pregador do Evangelho. E quando veio o convite, que não, de fato eu não queria de início, e com muita conversa, e a gente aceitou esse convite do nosso estimado deputado federal, pastor Eurico, para assumir ou enfrentar esse desafio aqui dentro do Cabo de Santo Agostinho. Porque, primeiro, como você falou, a igreja hoje ela tem a necessidade de ter um político cristão lá dentro. Agora eu digo político cristão, porque tem muito político que dizem ser cristão, mas não, na verdade, eu costumo dizer uma coisa, não sei se você concorda comigo, que política ele não muda caráter de ninguém. Ele apenas revela. Não é? Então, o que eu tenho buscado, orado a Deus, a mesma coisa do poder. É de continuar sendo um Maviael que a gente sempre é, constante na igreja, fazendo a obra do Senhor, independente de política. Eu costumo até dizer que eu sou mais crente do que político. Política passa, é só 4 anos, não é? Mas Jesus não. Mas a gente
tem a necessidade hoje de ter uma pessoa cristã para defender os nossos princípios, os nossos deveres sociais e, principalmente hoje, a nossa ideologia que o mundo ele quer transmitir mudanças dentro do nosso conservadorismo e trazer algo como se fosse normal para dentro da sociedade cristã. Dentro dessa fala aí também, a gente pode perceber, porque, por exemplo, o político, ele, não sei como é que é a visão aí do Maviael e tal, mas a questão, o político cristão, ele não vai trabalhar só para a igreja, né? Isso. Ele vai trabalhar realmente para a população. E, na verdade, a população é algo que é eclético, né? Então, tem vários segmentos, tem várias Isso. coisas. Excelente, viu, amigo? Arrepiou agora, viu? Mas eu sou casado, pô. Eita, Jesus. Então, tem toda essa coisa, né? Porque aí, por exemplo, vai ter uma festa, e é uma festa mundana, Isso. realmente aí, mas que, digamos assim, que é uma festa que realmente vai atingir a maior parte da população. Como é que é a visão do Maviael nesse aspecto? Concorda, não concorda? E realmente a prefeitura tem que destinar a verba para manter isso aqui também, assim como também a prefeitura disponibiliza espaço para eventos religiosos, Isso. porque aí o vereador não vai ser o vereador de fulano, vai ser o vereador da cidade. Porque também tem Isso. essa questão, né? Tem vereador, eu sou vereador, mas eu sou de Pontos Carvalho, eu sou de Charneca, eu sou de Jussaral. Não, você é certeza. vereador do município. Então, onde tiver problema, em onde você precisar de fiscalização da prefeitura, dos recursos da prefeitura, eu Com tenho que estar lá certeza. pontuando. Não, com Lógico que você vai ter certeza. seu reduto eleitoral, né? O município tem evangélico, católico, umbandista, Ateu. espírita, ateu. O senhor é vereador do cristão apenas? Não. Acho Quando que a é isso que gente... você ia perguntar, né? E aí se concorda, vai ter uma festa, concorda com a liberação de verbas para essas festas também, porque É a festa da Umbanda. O senhor, o que é que o senhor diz? Olha, festa da Ubanda. Pronto, um vereador, como vocês dissem, a gente não só vai ser vereador da igreja, a gente vai ser vereador do povo do Cabo de Santo Agostinho. A forma que, no caso, Rubeni. que ele falou, que tem vereadores que é por parte. Tipo, eu sou vereador de Gaibu, sou vereador de Jussaral, sou vereador... E é o que a gente vê hoje dentro da política do Cabo. Tem vereador que se fecha ali dentro de Gaibu, eu sou vereador somente de Gaibu. Você é vereador do Cabo de Santo Agostinho, você tem que governar para o povo e pelo povo. Se há algo que assim possa ser liberado tanto para cristão, quanto para Ubanda, se for necessário, tiver dentro do orçamento, na Câmara Não for faltar para Municipal, ninguém, né? Não for faltar para a saúde nem nada, não é isso? nada, e for beneficiar a população, eu estou de acordo. Entendeu? Entendi. Porque tem essa questão também da festa, porque aí você vai levar para o ponto religioso, né? O camarada está a favor da festa. Mas, na verdade, existe hoje a questão da economia também, né? Porque a festa, não é só a festa lá. Porque a festa, basicamente, é só um evento, digamos assim, religioso, cultural, de outro segmento, ou de outra Hoje ele tá me inspirando, me de arrepiando outra o tempo matriz todo. lá tal. E aí você vê que através daquilo ali vai ter a geração de emprego, vai ter a Isso. geração de renda, e na verdade vai haver uma potencialização dos recursos do município. E através daquilo ali vai ter a receita também dos impostos, e isso tem que ser, porque essa questão de vai ser é meio complicado, porque tem estimativa aí de que 50% dos recursos de prefeitura são desviados. É uma estimativa no Brasil, né? Aí já sobra só 50. E desses 50, aí começa a maracutaia por ali, e aí já se sabe, né? Aí tem essa questão aí que a gente também vai perguntar como é que está o estado da cidade. Então, você percebe que realmente, de fato, há todo um conglomerado ali de coisas que vai tendo contribuição pelo fato daquela festa, digamos assim, usar o termo mundana, né, que é basicamente o que a gente costuma utilizar, algumas pessoas costumam utilizar. Então, eu acho que isso é importante, né? Realmente, de fato, o vereador está atento para pontuar essas questões aí, mesmo sendo um cristão aí, e está aberto para essa coisa, né, Muriel? Como eu disse, se caso for algo para beneficiar a população, eu não vou ser contra isso, entendeu? Até eu estava falando com alguns irmãos e disse assim, olha, independente
de prefeito A ou B, quem ganhar, eu sou vereador do povo. Ou seja, oposição existe, mas se for algo que beneficie a população, ô meu amado, por que eu vou ser contra? Só porque eu sou de mal com o prefeito A ou o prefeito B? Não, a gente vai entrar em um acordo e a gente vai fazer aquilo para o povo e para a população cabense. Agora, se for algo que venha a contrariar os nossos princípios e venha querer afetar a minha fé, aí pronto, aí onde eu vou ser a oposição, aí onde eu vou mostrar a oposição do irmão Maviael e vai chegar a dizer, olha, fazer como nas minhas reuniões, como sempre digo, um texto que eu vou levar na minha campanha inteira, é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12 e versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se há algo que corra fora daquilo dos meus princípios, eu vou ser contra. Mas se for algo que seja a favor da população, que seja a favor da educação, da saúde, da infraestrutura, do meio ambiente, pode contar com o irmão Maviael, que estou dentro para dar o total apoio em relação a isso. O que faz um vereador? O que faz um vereador? Primeiro, um vereador ele é um legislador, ele tem que legislar. Segundo, um porta-voz do povo. E em terceiro, ele é um fiscal da sociedade. Então, tá aí os três prontos. Da sociedade ou do prefeito? Do executivo? No caso dos dois. Tanto do prefeito, quanto do executivo e quanto da população. Ele vai fiscalizar tanto o município, tanto o poder legislativo e o executivo. Ele é um fiscal. Então, quando fala é um fiscal do povo, está dizendo que é o fiscal que representa o povo. Que representa o povo. Salvei o senhor. Não é isso? Então, um fiscal que representa o povo. Então, lá vai nesse ponto aí. Então, essa questão de também, a gente pergunta, já que tem a questão da fiscalização do Executivo Municipal, né, ser um porta-voz do povo, propor aí algumas leis também, por isso que também é importante o vereador ou o pré-candidato já se atentar a algumas questões aí para estar vendo o que é legal, o que não é legal, junto com o partido. Eu acho que isso é importante realmente. O partido também tem toda essa questão jurídica aí para dar suporte, subsídio ao vereador, né? Porque o vereador vai precisar muito de embasamento para poder propor algumas leis municipais. Lógico que a esfera municipal de lei basicamente é muito menor do que a esfera aí federal tal. Verdade. Mas também tem a importância, né? E tem a questão que o peso muito maior é justamente a questão do peso do orçamento, né? Então, se a gente perguntasse hoje, o pré-candidato Maviael, ele sabe basicamente o orçamento da cidade do Cabo de Santo Agostinho, em torno de quanto gira, como é que está a questão fiscal hoje do município, já com a previsão do próximo pleito aí, porque aí quando chega o próximo ano, aí tem aquela surpresa. O caixa está positivo, com certeza. Bom, rapaz, eu acho que cada um deve falar por si, né? Ai, Deus do céu. Então vamos falar por si, né? Mas aí ele vai falar da questão da cidade aí, do município, nessa questão aí de orçamento. Conta pra gente, Mavel, como é que tá essa tua visão aí do orçamento do município, para, sendo eleito, não ter nenhuma surpresa realmente de fato e tentar buscar alguma coisa que possa contribuir de fato para o nosso povo. Olha, primeiro, eu costumo dizer que um vereador, como eu já falei, ele é um fiscal. Ele tem que fiscalizar e, primeiro, ele tem o direito de fiscalizar quanto entra e quanto sai da prefeitura. Então, o orçamento do nosso município ele não é tão pouco. O orçamento do nosso município hoje está baseado em mais ou menos em R$ 1.300.000 por ano. Então, é um município que recebe muito recurso, um município que não é rico, mas, porém, eu digo com toda certeza que ele é mal administrado. Porque eu não sei se vocês conhecem Caruaru. Caruaru é uma cidade muito
menor que o Cabo de Santo Agostinho, mas, porém, uma cidade muito mais bem desenvolvida que essa cidade. Agora, por quê? Aí é onde está a questão, entendeu? Uma cidade que recebe esse fato de 1 bilhão e 300 mil reais não é pouca coisa. A gente vê que o recurso realmente, de fato, é um recurso bastante alto, né? Realmente para um município aí e tal. Mas aí o que é que a gente vê? Qual a questão da cidade realmente, de fato? Acho que o Maviael, ele tem andado aí pela cidade, né? Tentando entender, enxergar essas questões aí dos pontos mais negativos. A gente vê questão de infraestrutura e tal. Se a gente parasse realmente agora e perguntasse também, ó, a gente tem esse orçamento, tem essa receita e a gente tem alguns problemas graves e pontuais devido às raposas velhas que sempre dominaram o poder e está mais preocupado com o seu bem-estar do que realmente com o da população. E não muda, né? E eu acho que isso tem uma questão da turma jovem que está chegando, mas aí como é que o Maviael vê essa questão, quais os problemas maiores, pontuais da cidade, que tem maiores impactos aí, e que a gente não vê realmente uma retribuição para o contribuinte, a gente só vê o carnezinho lá do IPTU quando chega, né, no começo do ano. Olha, eu definiria, para resumir, em um só ponto, na educação. Por que educação, Maviael? Porque sem educação não tem saúde, sem educação não tem infraestrutura, sem educação não tem meio ambiente, sem educação, basicamente, não tem nada. Então, hoje, a falta de educação, a falta de incentivo para o nosso município, ela é muito grande. Primeiro, acredito que, no caso, a gente está baseado praticamente numa idade parecida. Obrigado. E eu lembro que, na minha época ainda de escola, a gente, antes de entrar na sala de aula, a gente cantava um hino nacional. Sim ou não? Na minha idade era. Eu não sei se esse jovem aí... Na minha idade não tinha isso mais, não. Tinha isso mais, não, meu Deus. Mas... Tinha... Mas não é interessante a gente falar sobre isso? Esse aqui... É amostradinha. Na minha agora tem direito a 40 gramas de maconha. Vixe, misericórdia. Mas, enfim, na minha época, ainda a gente cantava o hino nacional brasileiro, cantava o hino de Pernambuco e depois cantava o hino da cidade. Aí eu pergunto... O senhor é mais velho que a gente. Hoje estudou em local diferente, né? Tem duas coisas também, né? Mais velho, hoje estudou em local diferente. Aí eu faço uma pergunta. Me diga qual jovem hoje sabe o hino nacional brasileiro completo. Me diga um jovem hoje do município do Cabo que saiba cantar a música do Cabo, o hino do Cabo. Não sabe, meu amigo. Sabe não. Não sabe. Então, assim, a educação hoje, ela tá restrita, resumida em tudo. Um aluno chega hoje na escola, ele só vai praticamente com o intuito, é comer a merenda e terminar, que termine logo a aula para poder ir embora, fazer os seus deveres aí, jogar bola e, enfim, fazer praticamente hoje as coisas que são totalmente ao contrário da nossa época. Eu costumo dizer que depois de 2002 para cá, quando assumiu esse governo de esquerda, o nosso Brasil ele paralisou em meio à educação. Por quê? O jovem hoje ele é diferenciado dos outros da nossa época passada. Na nossa época passada, a gente não ouvia falar sobre bullying. Né? O bullying a gente resolvia na tapa. Só de café. E depois estava tudo resumido. Hoje não. Hoje a educação hoje é uma educação mole, uma educação que aluno não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor. Então, o basicamente hoje que eu trago aqui é que tiraram o próprio Deus de dentro das escolas. Na minha época ainda tinha
O Pai Nosso. Orava o Pai Nosso, rezava o Ave Maria, e, enfim, era uma tradição daquilo ali. E tinha aula de cidadania. A aula de cidadania era muito importante naquela época, né? As crianças, os jovens, respeitar os idosos, atravessar a rua na faixa de pedestre, respeitar o policial. Hoje a gente não vê mais. Aula de religião, por exemplo, acabou. Naquela época tinha aula de religião, era uma matéria. Hoje, a matéria que ele quer trazer hoje é a matéria de linguagem neutra que está sendo globalizado no nosso país. Aí eu digo, para quem está nos assistindo hoje, será que é isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para o futuro da população? Então, hoje, se nós... O eleitor ali, desculpe atrapalhar o senhor, o eleitor com quem o senhor está se comunicando agora está se perguntando o que o vereador Maviael, em que eu talvez volte, vai fazer em prol dessa educação. Um vereador, basicamente... O vereador Maviael, né? Isso. Um vereador, basicamente, ele luta através de projeto de leis. Um vereador, ele não faz nada sem projeto de lei. Então, ele levanta um projeto de lei e coloca em pauta na Câmara dos Vereadores, em meio à sua fala e contribuição para formalizar a equipe de vereadores, que aqui no Cabo são 21 vereadores, vai ser votado e, se for de agrado deles, for aprovado e sair, o negócio ele anda para frente. Como eu disse anteriormente, em relação a ter um político cristão, é importante. Até a semana atrasada, se não falha a memória, a vereadora do Recife, Michele Colles, eu quero até parabenizá-la pelo um ato que ela fez. Teve a parada gay em São Paulo e colocaram meio mundo de criança, dizendo que crianças trans existem. E, de fato, a gente sabe que não existe criança trans. A gente sabe que eles estão querendo fabricar esse tipo de ideologias. Então, a vereadora, ela cristã, sabendo da verdade, ela fez o quê? Colocou em pauta um projeto de lei que, quando viesse aqui para Recife, essa parada gay, que eu não sou nada contra, não tenho nada contra, cada cá segue sua vida pessoal, mas não mexer com as nossas crianças. Deixa as nossas crianças crescer em paz, crescer quando ela estiver grande, dona do seu próprio nariz, como diz o Matuto, então ele faz da sua vida o que ela bem entender. Então, a vereadora do Recife, ela propôs esse projeto de lei e proibiu. E todo problema reside a celeuma, o barulho que se causou em função da presença de crianças. Não é que foi um movimento apenas, é que lá existiam pessoas seminuas, fazendo atos obscenos, atos não tão convenientes para menores de 18 anos, que não convia que essas pessoinhas estivessem assistindo. Se fosse um ato comum, com todos vestidos, eu acho que ninguém falaria, né? Deixa lá, são os pais deles que estão levando, deixa lá. Mas não era isso que se via lá, né? Não, com certeza. Então, assim, de fato, se você não tiver uma mente de Cristo para combater esses maus que está acontecendo tanto na nossa sociedade e no nosso país, eu digo que tudo se inicia do município, porque o que aconteceu em São Paulo não foi do estado de São Paulo, foi da cidade de São Paulo, porque o governador do estado de São Paulo, ele é contra isso, mas de fato foi feito e colocado pelo município de São Paulo. O que eu quero dizer é que tudo se começa pelos municípios. Se houvesse uma parada gay aqui, o que é que o senhor faria? Nada. Como vereador? O senhor lutaria contra? Não. Entendi. Se houvesse uma manifestação
uma parada gay, dessas coisas. Eles têm direito, né? Eles têm direito, entendeu? Como qualquer um, como um evangélico, como um católico, eles têm o direito deles, entendeu? Eu só sou contra a envolver as crianças, deixar as nossas crianças em paz e sossegado. Eles podem fazer da sua vida o que eles bem entenderem, dentro do respeito. Uhum. Eu acho que esse ponto é um dos jogos mais sujos que tem, que você coloca as crianças que basicamente não têm capacidade de discernimento ainda de fato das coisas, com as plenas faculdades mentais, e aí você quer inculcar na cabeça dele realmente coisas que você vê que não é o momento certo para ser posto para ele naquele momento. Então, a educação, a gente vai partindo para a questão, então a gente vê também que o município tem essa deficiência da educação, a gente tem que pensar também no transporte das crianças para levar as crianças para a escola, como é que está essa questão realmente de fato. E aí, quando o Diego pergunta o que o Maviael tem a acrescentar de proposta para essa questão da educação, a gente pode pensar também na questão de melhorar o acesso dessas crianças, o transporte para que realmente, de fato, ele chegue na escola, a questão da escola do tempo integral, a questão de melhorar a questão de pagamento dos professores. É muita questão, né, Diego? Mas é por aí, é isso que a gente quer ouvir. É isso que eles querem ouvir. Então, você vê que realmente tem vários passos que aí o vereador tem que estar atento, porque aí o cara, não, eu sou a favor da educação. Sim, eu também sou a favor da educação, mas o que é que eu vou fazer realmente de fato para que essa educação ela seja potencializada, que essas crianças realmente tenham de fato uma educação de qualidade, ou tenham acesso à educação, porque aí tem uns fatores agregados, né? Tem a questão de professores, a questão de transporte, a questão de escolas, a questão de incentivo, tal, e também da questão da liturgia da educação, do programa educacional em si. Isso. Pronto, de fato, primeiro ponto, independente de prefeito, que ganhar sim ou não, o prefeito ele tem que escolher um secretário de educação qualificado. Um vereador ele não pode se intervir a isso, não é porque é escolha do executivo. O executivo que vai escolher quem vai ser o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário, enfim. Na minha opinião, o secretário ele tem que ser qualificado para aquela função. E quando se trata da educação, o legislativo ele tem que bater em cima, fiscalizar e cobrar das secretarias para que faça, de fato, acontecer. Um exemplo, fardamento da escola. Aqui no Cabo de Santo Agostinho começaram a entregar as fardas no meio de maio. Veio dar caderno, veio dar lápis, veio dar algumas coisas no mês de maio. Ou seja, um vereador ele tem o papel de fiscalizar isso e cobrar do secretário para ele trabalhar 6 meses antes para no início do ano letivo das crianças já ter esses materiais prontos para ser entregue. Concorda comigo? Tem muitos pais que está nos assistindo nesse momento que não tem condições de comprar caderno, de comprar lápis, aí se esforça para comprar para que o aluno vá para a escola, porque é obrigatório ir para a escola, aí quando chega no meio do ano, aí chega o material para aqueles alunos. Aí eu digo, adianta de quê? Então, a culpa, entre aspas, de algumas coisas são do executivo fiscalizar, ou seja, do legislativo fiscalizar e cobrar para que o negócio ande. Entendi. As propostas as propostas de uma proposição de lei ou algo do tipo. Isso. O senhor está maturando ainda, né, com a equipe do senhor, né? Isso. Entendi. Strike 2. Com relação a que acho que prejudica demais aqui a comunidade da gente, é a questão da ocupação do jovem, né? Isso. Que a gente falou já com o Joel da Harpa e imaginou se ele ganha e o senhor ganha. O que é que o senhor propõe aqui para ocupar esse povinho que fica com a cabeça desocupada e já diz o sábio que cabeça desocupada... No caso, a gente costuma dizer que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, é o que acontece hoje na mente de muitos jovens.
Então, de fato, se caso o nosso deputado estadual e pré-candidato a prefeito Joel da Harpa chegue junto Um esclarecimento, viu, meu irmão? Desculpe, Sim, senhor. meu querido, de interromper. Eu mencionei aqui o deputado Joel da Harpa, mas o eleitorado de Castro não apoia ninguém, como a nossa frase célebre é: não temos políticos de estimação. Todos aqui serão sabatinados devidamente, serão questionados devidamente com a devida isenção. Isso. Eu falei do Joel da Harpa porque seria coerente que quem por quisesse conta do votar no partido. PL do partido, votaria no Joel da Harpa e votaria nele, e aí estaria um casamento perfeito da política. É verdade. Só por isso, continue. Pronto, então, de fato, como o senhor explicou, nós somos afiliados ao partido PL. Hoje o PL tem a majoritária, que é o nosso pré-candidato e deputado estadual Joel da Harpa, na qual a gente está torcendo, trabalhando para que ele seja eleito. Se caso isso aconteça, nós temos em mente, até eu sentei esses dias para conversar com ele, sobre a ocupação do jovem. E a preocupação principal é de cursos profissionalizantes para jovem, tipo o Sebrae, por exemplo, para aqui para dentro do CAP de Santo Agostinho, que não tem, de fato, uma instituição feita essa para que os jovens eles possam se ocupar, tanto homens e mulheres, de fato, que possam se agregar em relação a isso. Esporte, lazer, nós temos tantas quadras, a quadra aqui ao lado aqui está praticamente abandonada, não temos desenvolvimento para que haja uma seleção que possa disputar com outras cidades, com outro estado, e isso vai desenvolvendo a mentalidade do jovem, tirando muitos jovens das drogas, tirando muitos jovens da rua. Então, de fato que tanto o Poder Legislativo e o Executivo venham a trabalhar em relação a isso e trazer principalmente mais segurança para dentro do nosso município. Entendi. Então, se a gente, essa é o pensamento aí do pré-candidato irmão Maviel na questão de educação, mas também a gente tem outros problemas que são impactantes também para a cidade, né? Então, qual outro problema que você vê realmente de fato que a cidade do Cabo de Santo Agostinho ele tem um impacto muito grande, sei lá, saúde, infraestrutura, a questão de falta de remédio, questão de falta de médicos. Tem outro ponto também interessante na fala lá, que é o seguinte: às vezes, pelo fato de serem aliado do prefeito ou do executivo municipal, contribui para que haja um apagão mental, né? Ou seja, os camaradas não conseguem enxergar mais problema nenhum na cidade e aí as coisas vai tocando do jeito que vai tocando. Aí, ou seja, o cara quer fazer uma homenagem do Dia do Índio, ele esquece que é só um dia e vai trazendo de janeiro até algum mês de junho para poder dar o fardamento das pessoas. Então, isso também a gente vê como um peso nessa questão. Dois pontos. E quais os problemas mais impactantes que o Maviel já percebeu rodando pela cidade? E o outro ponto também é se essa questão de ser aliado do prefeito, isso é um ponto positivo ou não é um ponto positivo? Ou em certo momento vai ser positivo, em certo momento não vai ser tão positivo, porque isso faz com que os problemas eles passem agora a não ser enxergados. Vamos começar essa questão aí que o Maviel enxerga. Na verdade, como eu falei no início, se caso o irmão Maviel ser eleito, ele não vai procurar não fazer oposição. Estou aqui para trabalhar para o povo e para o povo, né? Dentro das legalidades e que for a favor da população, certo? E, de fato, como a gente tem andado pela cidade, tem percorrido por ruas, vielas e etc. O que mais que entristece o meu coração é a saúde, por exemplo, do nosso município. Olha, no início a gente estava até conversando sobre aquele fato que eu prefiro não comentar, mas entrando um pouco, eu fui até chacotado esses dias aí em relação a uma denúncia que eu fiz ali no Jamaci de Medeiro, no 24 horas, até no vídeo eu pronunciei o nome 24 horas,
lá no vídeo eu cheguei, olá pessoal, estou aqui no 24 horas, tal. Então a oposição chegou para mim e disse, como é que você mora ali próximo E não sabe nem o nome. e não sabe nem o nome? Aí eu digo, homem, pelo amor de Deus, quem é que conhece Jamacide Medeiros. Jamacide Medeiros? Se eu perguntar ali em Pontezinho, o povo vai ficar perguntando, onde é isso que eu não sei? Entendeu? A gente conhece mais pelo 24 horas. Então, de fato, existe essa questão. E nesse dia eu cheguei para Denunciar os casos. um amigo ligou para mim e disse que estava desde 6 horas, já era quase 10 horas do dia, e não havia atendimento nenhum. E quando eu cheguei para verificar o caso, liguei para alguns vereadores, porque de fato era para um poder legislativo, qualquer um está lá para defender o povo, para falar alguma coisa de fato. Como não veio nenhum, aí eu fiz aquela história, quando tem tu mesmo. Você chegou lá tipo Gabriel Monteiro. Foi. Aí a minha mídia, a minha menina, aí eu disse, olha, Maísa, pega o telefone aí e me segue. Então, tive a oportunidade de entrar para falar com assistente social. Aí a assistente social pediu para que eu fosse falar com a gerência. Falei com a gerência para saber o que estava acontecendo. De fato, ela chegou para mim e fez, olha, senhor Maviael, a gente está em restrição. Veja, tinha 4 médicos de plantão e não tinha atendimento nenhum, porque estava em restrição. Eu fiz restrição como? Fez não, porque só está atendendo crianças que estão com problema respiratório e tal, não sei o que. Eu fiz, olha. E aí ela até falou assim, de fato, que tinha que atender as crianças, porque se caso não atendesse, era como negligência médica. Eu fiz, olha, você sabe o que é negligência médica? Ela parou para mim e ficou olhando. Fiz, olha, a partir que quando um paciente ele entra aqui e passa pela triagem e você não atendê-lo, já se passa negligência médica. Então, daí você já está cometendo crime. E a gente fez esse vídeo lá na hora, tudinho. E, de fato, depois viralizou esse vídeo e foi bater na boca dos grandes lá, e eu quase que apanho em relação a isso. Tive perseguições em relação a tudo isso, mas, assim, de fato, a saúde do nosso município não está aí para nada, entendeu? Falta médicos, ou quando tem médicos, diz que está em restrição. A gente já passou por isso, já, como eu moro ali próximo do 24 horas, já vi várias vezes isso acontecer. Então, a gente está cansado de cobrar, mas ninguém faz nada, até porque eu, como pré-candidato, também não posso fazer nada, só posso denunciar, como qualquer um cidadão pode denunciar, pegar o celular, pode gravar, pode fazer, porque é direito do cidadão fazer isso, mas o nosso poder, principalmente legislativo, eles não fiscalizam a nossa cidade para cobrar do poder executivo. Agora, o porquê, eu não sei. Entendi. Tem que respirar fundo, né? Tem. Porque dá raiva mesmo. Não, olha, eu digo porque assim... Mas de pirona tem. Rapaz, eu sei lá, homem, tá ruim. Eu só sei de uma coisa, que eu, Maviael, eu dependo do SUS. Entendeu? Minha filha tá o quê? Acho que uns 2 meses. Ela ficou doente, vocês ficaram sabendo, né, do fato, eu acho. E graças a Deus, ela, como o caso dela chegou a ser grave, teve que parar tudo para atender minha filha. Aqui mesmo no município ou fora? Aqui mesmo no nosso município, no 24 horas. E 24 horas não, né? Jamacide Medeiros, para que essa pessoa não diga que eu estou errando o nome. 24 horas barra Jamacide Medeiros. Pronto. Enfim, mas a ambulância que chegou para socorrê-la não era de acordo ou compatível com a necessidade. Interessante isso. Olha,
o Ponte dos Carvalho, ele praticamente ele é maior do que a cidade de Escada. Entendeu? E Ponte dos Carvalho hoje não tem uma UPA. Ponte dos Carvalho hoje não tem ambulância, que no mínimo Ponte dos Carvalho era para ter uma ambulância ali 24 horas para atender a população. Aí chega uma pessoa e tem que ligar para o centro do cabo para ver qual ambulância vai estar disponível para atender ali aquela necessidade. Deixaria uma ambulância ali fixa, né? Ela praticamente ela com a capacidade de atender qualquer tipo de emergência para que houvesse essa necessidade do povo de Ponte dos Carvalho. Mas, infelizmente, a gente não tem isso, cara. Entendi. Realmente a situação é complicada. Uma vez recentemente aí, alguém me informou que teve até um caso na maternidade ali, Padre Geraldo Leite, né? Se eu não me engano. Leite Bastos. Leite Bastos. E a mulher tinha perdido o bebê e mesmo assim ele estava morto dentro da barriga e já fazia um dia e não tinha tido transferência, né? E a pessoa estava em total desespero para tentar algum recurso para ver o que conseguiam fazer, se iam atender, se não iam atender, se iam transferir, se não iam transferir. E realmente a gente vê que a gente não tem muita força, muito poder para ajudar dessa forma, certeza. né? Mas aí a gente precisa de representantes que sejam realmente fiscalizadores dessas coisas e que realmente consigam enxergar esses problemas que são graves. Porque problemas corriqueiros sempre vai existir, mas existem problemas que são pontuais, que são graves, que são urgentes e que precisam de uma ação realmente imediata, daqueles que realmente se predispõem a fazer realmente de fato, né? Eu até tentei entrar em contato com o vereador, mas eu não tive resposta até hoje desse aspecto aí para que o camarada ele intervisse lá nessa situação. Também eu não conhecia a pessoa, mas já que chegou para mim, pediram para eu solicitar, eu fiz a solicitação. E a gente vê realmente que as pessoas precisam, né, realmente, de fato, contribuir, não apenas estar preocupado realmente com a campanha de internet para mostrar uma boa roupagem, que é amigo do povo, que está ali junto com o povo, que vai ser a favor do povo, e o povo não sai do lugar em momento nenhum. E quando precisa, aí o camarada ele se esconde realmente, de fato. Não. Enxergando os problemas graves, já tem uma visão do pré-candidato, do candidato, do vereador em exercício, ele realmente ter essa noção de andar com o povo, que tem aquela questão, né? Porque os problemas de alguns candidatos ou pré-candidatos, essa é a sua primeira candidatura? É a primeira candidatura. É a primeira candidatura, né? Então tem também aqueles candidatos que só vê realmente o problema no ano eleitoral. Isso. O da oposição ele só vê o ano eleitoral. O da situação ele só vê que está fazendo obras, que tem muitas obras sendo entregues, que está tudo funcionando perfeitamente, está o fantástico mundo de Bob. Mas, na verdade, às vezes é só uma roupagem ali, uma capa, né? Então, acho que isso é importante para que o pré-candidato ele esteja atento nessa questão de servir realmente à população e consiga enxergar os pontos, os gargalos que realmente a cidade tem, né? E está focado para essa coisa aí. Então, essa questão de ver também os problemas, o Maviael pretende continuar realmente, de fato, observando esses problemas para que realmente ganhe força, que realmente seja realmente um líder dentro da sua comunidade, um líder na sua sociedade ali e tal, para que realmente contribua. Como é que é a questão do Maviael nesse ponto de que alguns candidatos só vê esses problemas realmente no ano eleitoral? Bom, é muito interessante essa sua pergunta, até porque quem conhece o irmão Maviael e segue a rede social, só colocar lá Maviael Francisco, vai ver que, de fato, eu já faço esse trabalho, não é de hoje, já de muito tempo, desde 2018, que a gente vem trabalhando em relação a isso, apesar que nunca coloquei na minha mente de ser político, mas como eu falei que como sempre gostei de política, a gente sempre vem colocando de fato algumas situações em relação à política. Só que quando a gente chega no acocho final, aí a gente se destaca mais em relação a denúncias, porque se caso
O camarada, ele é eleito esse ano e nesse ano eu não tenho condições de cobrar dele. Até porque eu tenho que dar chance a ele para ele tentar respirar e tentar fazer alguma coisa pela cidade, fazer alguma coisa pelo município. Mas quando chega nos 45 do segundo tempo, aí eu vou dizer, cara, e aí? Tu fez o quê pela minha cidade? Tu fez o quê pela educação? Agora, não posso o quê? Discriminá-lo, como está acontecendo nessa política aí. Forasteiro. De fato, o que está acontecendo é um criticando o outro, um falando mal do outro, chacoteando, vamos assim dizer, tirando o caráter de um e de outro, sabendo. É uma fábrica de mentiras, né? Uma fábrica de mentira, de fake news, a gente sabe disso, mas a gente, na possibilidade da situação, o irmão Maviael, ele não fala de prefeito A, prefeito B, mas sim, ele cobra. Entendi. Eu faço cobrar. O astronauta, ele pretendia descer lá no Cabo Canaveral, mas por algum motivo ele desceu aqui em Ponto dos Cavalhos. Ele está curioso e pergunta a primeiro cidadão da cidade e, aproveitando já que ele é candidato, pergunta, como está a situação da cidade? O astronauta não sabe. Isso. Eu poderia dizer que está precária. Com toda a sinceridade do mundo, a nossa cidade está precária. Tanto na segurança, na infraestrutura, no meio ambiente. Rapaz, eu fui ali em Garapu. Garapu é um dos bairros daqui do Cabo de Santo Agostinho que paga mais caro o IPTU. E você vê esgoto, céu aberto, cara. O povo tem que colocar pedras para entrar dentro de casa porque não tem condições. O senhor acha que o prefeito Keico do Armazém tem alguma culpa Não entendi. nessa situação aí? Olha, como eu falei, eu não estou aqui para te criticar prefeito. Entendeu? Não estou aqui para criticar prefeito, mas sim, eu poderia cobrar das pessoas que faz parte do conjunto dele, do conjunto de que os secretários, entendeu? Os secretários, ele tem que ter, no caso, ele foi designado para aquela função. Se ele não está dando conta daquela função, eu, se fosse prefeito da cidade, eu trocaria, a dizer, olha, cara, tu vai me prejudicar. Se tu vai me prejudicar, então é melhor tu sair e colocar uma pessoa qualificada. Então, na minha opinião, ele deixou isso ser levado e hoje está sendo prejudicado por pessoas que colocou ele no rol para trabalhar com ele. Ele não tem culpa. Tem culpa sim, como eu falei, não é porque ele deixou isso acontecer. Entendi. Por conta do secretariado dele que deixou fazer, ele via... Não critica pessoas, critica governo. Não O entendi. senhor não critica pessoas, critica governo. O governo, entendeu? Muito diplomático mesmo. Porque eu criticar pessoas, assim, de fato, seria antiético. Mas a gente devemos criticar no caso, a função que ele exerce. Não é? O governo que ele faz, que ele propõe, aí de fato. Mas ele como pessoa, nada contra. Entendi. Porque tem a questão de trabalhar em conjunto, né? Eu acho que tem um peso aí também nessa coisa, né? Mas aí também fica aquela questão, o prefeito ele vai conseguir ajeitar todas as ruas? Não. Então tem as facas de dois gumes, né? Olha, porque é a questão da violência. Não, a cidade tá violenta, não sei o quê, pai. Eu vou colocar um policial em cada rua? Eu vou aqui, de fato, eu vou até ajudar ele agora. Eu vi um pré-candidato esses dias, eu fico olhando assim, não, isso é uma verdadeira politicagem. O camarada lá em Gaibu, parece, Ceada, aí mostrou um pedaço lá da rua Calçada e virou assim para o outro lado uma ladeira onde só tinha uma casa lá em cima e disse assim, olha aqui como é que está a situação do Cabo de Santo Agostinho. Olha, gente, não tem condições de calçar uma rua daquela. Aqui para a orla da praia não está asfaltada? Não, aquela coisa
E principalmente nessa época de chuva, muitas ruas ficam esburacadas, a gente sabe disso. Eu vi até um agricultor da área rural e disse assim, olha, era um sonho se aqui na área rural fosse tudo asfaltado, tivesse shopping e tal, e etc. Mas a gente tem que entender que a gente mora na área rural. Essa foi boa. Não é? Então, Ele está assistindo muita internet. de fato, mas ele disse um negócio... Acho que com todo respeito à sabe? opinião dele, que certo, é o sonho dele, né? De fato, ele Urbanizar chegou e o rural. depois disse assim, não, eu tenho que entender que moro na área rural. Quando chega essa época de chuva, a gente sabe que vai acontecer buracos, a gente sabe que vai acontecer lamas tal, e etc. Então, ele sabe disso. Então, tem gente aproveitando dessa chuva, aproveitando dos buracos que está sendo feito para fazer politicagem contra o governo. Então, assim, gente, a gente tem que entender que cada caso ele é um caso. Ele não está pronto para fazer tudo, mas para fazer aquilo que é necessário, que é um saneamento básico, que é a educação, que é a infraestrutura, que é calçar ruas que sejam adequadas para aquela ocasião. Então, tudo isso é uma visão que eu tenho para a gestão. Até na zona rural mesmo, que, por exemplo, você tem uma área que alaga, então chegou a comunicação à prefeitura que aquele ponto alagou, coloca lá umas caçambas de barro, de brita, sei lá o que for, compatível com a região lá, faz um escoamento lá, uns 45 graus, 35, 25, sei lá, para a lateral, para tirar a água do meio da estrada, para facilitar realmente o povo. Então, realmente, é algo que deve ser feito, mas também essa informação tem que chegar realmente de fato, né? Então, vai ter um monitoramento por drone de 24 horas, ó. Alagou aqui agora, manda para lá. Não é assim que a coisa funciona de fato, realmente de fato. Então, eu acho que tem que haver um pouco de moderação também, né? Conscientização da população, a conscientização também do próprio gestor, ele buscar trabalhar realmente com afinco para o povo, afinal de contas ele está trabalhando naquilo ali, porque eu tenho uma frase comigo, o vereador ele ganha bem, trabalha pouco e conversa muito. Isso. Esse eu acho que é a melhor qualificação que tem para um vereador. Mas aí ele tem que ter cuidado realmente e saber realmente para que ele foi posto ali de fato, né? Então, enxergar, estar em contato com a população, porque se de fato ele está em contato com a população, quando a população sentir uma necessidade muito maior, que aquela necessidade é urgente e que afeta realmente uma boa quantidade de pessoas, porque aí também o município não vai trabalhar para um indivíduo só, né? Nesse caso que você falou, tem uma casa lá em cima, a prefeitura vai colocar lá o calçamento só para aquele indivíduo, sei lá. Tá entendendo? Então, Na função da economia não tem. Depende de quem for aquela casa. Depende de quem for. Bem lembrado. Mas depende de quem for, o cara não vai fazer a casa lá não, porque ele tem recurso para comprar terreno muito melhor. A casa era grande? Grande. Aí... Mas construção é mais em conta, né? O que é mais caro é acabamento, né? Sim, Mas- mas aí... É o que eu digo, são politicagem. Se você quer ganhar a eleição, eu costumo dizer, jogue certo, seja sincero, coloque proposta, não é? E o voto, ele não se compra, ele se conquista. E quando há um voto conquistado, ele é diferenciado. Então depende de quem é a casa, que as verbas de deputados, de um certo deputado que está pendurado hoje como ministro, a verba para a cidade foi todinha para a região onde ele tinha fazenda. Isso. Então depende de quem é o amigo do rei, né? Mas, enfim, aquilo que o senhor falava, é colocar a coisa certa no lugar certo. A coisa certa no lugar certo, né? Não, que nem eu disse, não estou aqui para criticar nem A nem B, mas que faça aquilo que é correto, aquilo que é proposto a fazer para o município, para a população, porque quem sofre somos nós eleitores, e a gente está próximo aí, acho que tem 2 meses e alguma coisa. Vai ter uma convenção ainda para definir realmente ou já está definido, bateu o martelo que vai ser os pré-candidatos Não. aí do PL? Pronto. No caso, agora, a partir do dia 20 de julho, começa a convenção partidária, vai até o dia 6 de agosto. Depois do dia 6 de agosto, aí já vai estar fechado quem vai ser candidato, quem não vai ser, e vai estar pronto para a rua, já para correr para as eleições.
porque por enquanto a gente estamos como pré-candidato, depois do dia 20 por diante de julho, e aí a gente passa a ser a candidato para concorrer às eleições. O senhor é candidato a ser candidato. Pré-candidato a ser O candidato. senhor é candidato a ser candidato. E amém, já recebo. Eu acho que a gente teve aqui uma conversa franca, né? E tem mais uma coisa a falar aí? Eu vou poder falar hoje no final? Ou seu microfone? Eu vou poder falar hoje no final. O seu microfone. Oxe, está liberado. olha, meu salário está atrasado. É. Olha, brincadeira, meu povo. Mas, Mas manda por favor, não desperdiça teu voto. Pensa direitinho. Não desperdiça teu voto com o tijolo, os R$ 50 nela. Não desperdiça o teu voto com o que é que ele vai me beneficiar? Olha, só uma coisinha. Um norte-americano casado com uma brasileira advogada, ele resolveu escrever uma carta aberta, uma carta simbólica, em que ele dizia que o que estraga o brasileiro, o que é muito bom no brasileiro é a aceitação imediata que ele tem com todas as pessoas. O brasileiro abraça todo mundo muito facilmente, mas o que estraga o brasileiro é o seu egoísmo. Ele pensa só no seu umbigo. É aquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro. Veja a frase que o brasileiro tem. Ele dizia, a sugestão dele era que tudo que ele fizer, tudo que o brasileiro deveria fazer era focar no que é bem para o coletivo. Então não desperdiça teu voto porque vai te beneficiar. Usa bem o teu voto para aquilo que vai ser melhor para a sociedade. E você é parte da sociedade. Percebeu? É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau. Aproveitei, viu? Ele deixou. eu ia perguntar, tu falou essa ponta aí, eu me lembrei uma vez, eu ia perguntar uma vez qual foi o item que ele já escolheu, né? Porque cada vereador dá uma coisa. Um dá uma óculos, outro dá uma chapa, outro dá outra coisa, dá um tijolo, uma coisa, outra, mas só brincadeira mesmo, né? Finalizando, eu agradeço, Maviel, por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente a respeito um pouco aqui da nossa cidade, dos problemas da cidade, da visão, do próprio história do Maviel aí, então tem todo esse ponto. Eu agradeço também a você que ficou com a gente até esse momento, escutando, nos vendo. Eu faço um momento ofertório. Você curte, você compartilha para que outras pessoas tenham acesso à informação Ele também. não pode pedir voto, mas... Eu também não posso pedir voto, não. Pode. Aí não é voto, não. Olha, é ano eleitoral e nós não estamos aqui pedindo voto, estamos pedindo seu like aí, curte, compartilha e muito obrigado por estar conosco até esse momento. Tchau, até mais. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Falou, Manuel. Amém, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e conto com a gente.